Vamos conversar agora com o engenheiro Fernando Figueiredo. Ele participa todas as quintas-feiras do quadro Diário de Obras. Hoje ele vai falar sobre a edificação chamada Igreja Catedral, né, da sua construção, processo de engenharia, qual foi a forma como foi construída, os fatores arquitetônicos. Vamos conhecer um pouco mais da catedral. Bom dia, Alexandre. Não quer chamar tudo Alexandre, viu? Estou trocando com todo mundo hoje. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, Conrado. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui na TV Diário do Sertão, né? Na sua presença. E bom dia para todos os que estão aqui nos assistindo. Fernando, vamos falar hoje da Catedral de Cajazeiras? Sim. Ela tem mais de 100 anos ali, né? Tem sim. Claro que a técnica que foi usada há 100 anos não é uma técnica dentro dos padrões arquitetônicos modernos, mas é uma construção ali muito forte, né? Muito segura, né? Isso. Não, a segurança lá tem garantia, porque apesar da técnica ser diferente, mas em todo o longo da história das construções, da engenharia, nós tivemos excelentes profissionais. Então, essa obra, inclusive, já deixo parênteses, né? A fim de comparar, ao intuito sempre da gente comparar com o passado. E o pessoal fala muito, né, que antes se construía melhor, eram mais duráveis as obras. Porém, nessas construções a gente tem que fazer a devida comparação. A catedral, por exemplo, ela foi feita com a mais moderna técnica para a época. E aí a gente vai comparar hoje também com os edifícios feitos com a mais moderna técnica. Então, o tipo de comparação é esse. E quanto à segurança, como eu disse anteriormente, né, as técnicas construtivas, elas sempre foram boas, né? Obviamente que a gente vai evoluindo e vai modificando essas formas, né? Vai diminuindo os tamanhos, aumentando as alturas, mas a obra da catedral realmente é incrível e se confunde um pouco com a história das nossas cidades, né? Especificamente a de Cajazeiras, né? Que é baseada na educação por intermédio da religião, né? É conhecido, é sabido que a fundação de Cajazeiras veio justamente isso, né? De um professor que também era padre, então disseminou por aí. E a catedral, que é o símbolo maior daqui, ela começou a sua construção, né? Ela começou a ser construída na década de 30, por volta de 1937, e demorou longos 20 anos para ser finalizada, lá por volta da década de 50. Muito bem. É interessante que mesmo construções antigas, não só como a catedral, como em outros locais, tem construções. A gente vê muito, por exemplo, na Europa, né? Construções aí que têm mais de 100 anos, 200, 500 anos e continua firme de pé, né? O quanto a técnica usada na época foi uma técnica de extrema relevância e não perde muito para as técnicas modernas, não é isso? Sim, sim. Agora, essa comparação aí é bem pertinente, né? Porque o Brasil, em tempo, no seu estado temporal, é uma criança, né, em comparação à Europa, por isso que a gente vê essas diferenças. Mas nossas primeiras construções, de fato, foram baseadas nas construções europeias, né, que vinham de lá, através da nossa colonização, portugueses, espanhóis, holandeses, e, obviamente, das vertentes religiosas, né, que foram entrando para desbravar o país, né, onde nós estamos, inclusive no interior, e conseguiram disseminar essas características de construção e cultural. E os padrões construtivos realmente são bons. E aí a maior diferença que a gente percebe é justamente nos padrões construtivos. Você vai numa obra dessa, uma obra de 100, 200 anos atrás, e você percebe que as dimensões delas são bem maiores do que nós temos de hoje, em termos de espessura, de tamanho. Então, é isso que muda. A gente conseguiu fabricar elementos mais resistentes e aí, consequentemente, conseguiu diminuir o tamanho desses elementos e aumentar os vãos abertos, sem que precisasse de estruturas. Interessante. Eu acho a catedral uma construção arquitetônica muito interessante. Eu só acho que deveria, aí a competência da diocese,
fazer uma pinturazinha mais que mereça mais a catedral. Eu não gosto geralmente das pinturas da catedral. Eu não sei se a engenharia entra nessas questões, mas eu acho que tem tantos detalhes interessantes e bonitos que poderiam ter um tipo de pintura que enaltecesse esses detalhes da catedral. Você tem a mesma impressão ou eu estou exagerando? Não tenho, eu discordo um pouco, mas isso faz parte, a engenharia não entra tanto nessa área, né? É mais parte dos meus colegas, né? Profissionais de arquitetura e de design de interiores, que organizam, que são especialistas, que têm a expertise nessa área. A parte mais estética. Isso, a parte estética. Mas eu posso opinar, né, sobre isso, que de fato é uma questão de opção, né, por gostar mais da cor, etc. Mas, ao meu ponto de vista, as cores desses estabelecimentos, né, religiosos, elas têm que ser neutras, porque o que chama a atenção é justamente o sagrado. Então, a cor sacra, o intuito de ser religioso já é o que vai chamar a atenção. Então, as cores tendem a ser mais neutras. Acho que essa é a explicação. Pelo que você falando assim agora, faz sentido, na verdade. Fernando Figueiredo, mais algum detalhe importante? Só para ressaltar, né, a importância dessas construções, né, e da gente valorizar. E eu queria deixar uma observação mais técnica, né? As igrejas, como é sabido da população, foram os prepulsores das construções das cidades. Então, geralmente, a maioria das nossas cidades são feitas ao redor de igrejas. Começa com vilas, com distritos e vão evoluindo com relação a essas igrejas. Então, como a gente está tratando hoje da catedral, lá na Catedral de Cajazeiras existe um sistema que é marco. A gente chama esse marco, que é um marco topográfico, para saber a altura que a gente está com relação ao mar, a altura com relação ao mar, né, que isso é chamado de cota, e também a nossa identificação geográfica, né, um georreferenciamento. E esse marco, geralmente, a gente coloca em locais que não são modificados com o tempo, ou que é muito difícil de se modificar. Então, o local específico para esse, geralmente, são nas igrejas. E o marco de Cajazeiras, que traz essas informações, é justamente na nossa catedral, que é tombado, é patrimônio histórico da humanidade, e está lá o nosso marco. Quem quiser, tiver curiosidade, passa lá, que mas é esse visível marco na calçada. É um marco na calçada? Isso. Nunca prestei atenção, fica mais ou menos aonde? É o quê? É um símbolo? É uma placa metálica onde diz as coordenadas. Aí você pode ver o nível do mar e algumas coordenadas de onde está localizado. Você lembra onde é que fica mais ou menos? Fiquei curioso agora. Eu passei, mas nunca prestei atenção. É na calçada. Na calçada, na entrada, você dá para ver o marco. Tem outros locais, no IF, no Instituto Federal também tem, provavelmente na Matriz, mas esse específico é bem interessante. Toda construção de referência tem que ter? Não. Toda cidade vai ter esses marcos, né? Esses marcos topográficos, mas eles procuram fazer em locais que não vá sofrer variação, né? Que não vá fazer reforma, que não vá modificar a sua estrutura. Aí o ideal, o que se procura é justamente as igrejas, né? Que perduram durante séculos. Inclusive a catedral, como é tombada, né? Nossos netos, bisnetos ainda contemplarão esse prédio. Interessante. Fernando, obrigado pela sua participação. Sim. Outro dado importante, Conrado, antes de sair, é que a altura dela tem 52 metros, aproximadamente 52 metros, e isso é uma coisa fantástica para os padrões da época, né? Recentemente que a gente ultrapassou esses limites em construções. Realmente, né? há mais de 100 anos atrás, foi algo inédito, né? Durante vários anos, décadas, a catedral foi o edifício mais alto aqui da cidade. Muito bom. Ô Fernando, eu quero, não sei se é da sua área, eu vou logo lançar o desafio aqui ao vivo, a gente falar sobre os para-raios. É da área de engenharia também? Avaliar? Sim. É mais para a área de engenharia elétrica, né? Os engenheiros eletricistas, nossos colegas, né? Que dominam bem essa expertise, mas como o engenheiro civil faz parte da construção civil, ele tem que ter domínio de todas as técnicas construtivas para... Vamos agendar para os próximos para falar sobre a questão dos para-raios da cidade de Cajazeiras, como colocar, onde se deve colocar, qual a função, os pós e os contras.
Veja aí na sua agenda futuramente para falar sobre esse Vamos assunto. sim, com certeza. E é um excelente tema, né? Que traz segurança para a população. O seu tema da semana passada repercutiu bastante, viu? Sobre o aeroporto de Cajazeiras. Eu Você gostei começou muito. bem. Gostei bastante, fui bem elogiado, né? De fato, repercutiu. E estamos aqui para isso, né? A gente quer colocar aquele grão de conhecimento na cabeça das pessoas e essa é a minha forma de fazer isso. Muito claro, bem. com a ajuda de vocês, né? Exatamente. Fernando, você tem um canal no YouTube. Qual Tenho é o canal? sim. O canal é meu nome, Fernando Figueiredo. Talvez o pessoal tenha um pouco de dificuldade de achar digitando Fernando Figueiredo, porque tem um bispo que também tem meu nome, então, como ele tem mais audiência, né? Vai aparecer o nome dele. Mas você pode digitar o nome das obras e dos vídeos que eu faço. Por exemplo, as 7 obras mais importantes do Brasil. Se você digita isso lá no Google, no YouTube, vai aparecer o meu canal. Convido todos a se inscrever e participar lá, comentar e interagir comigo, que são obras de fato que eu falo para o conhecimento das pessoas que não necessariamente são engenheiros, mas que gostam desse tipo de assunto. Muito bom. O Fernando Figueiredo, ele está participando às quintas-feiras e ele vai falar sobre vários assuntos dentro da área de engenharia civil, edificações e construções, com essa linguagem fácil de se entender. Acaba ficando um assunto gostoso, né? Curioso, né? Não fica aquela coisa técnica, mas uma coisa acessível e fácil de se entender. Muito bom. Obrigado, querido. Parabéns pela desenvoltura e pela sua participação aqui no programa.